casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Mas o que eu mais guardo, de facto, era a semana que eu tentava guardar a brilhantina com o meu avô. Epá, eu nem dormia com a cabeça, eu nem queria pôr a cabeça na almofada para ter... E depois andava sempre com a mãozinha a ver se ainda estava lá. Mas esse frasquinho da brilhantina, eu lembro-me de ele chegar, sentir aquela brilhantinazinha. E é engraçado que eu mais tarde ia com a minha irmã, éramos 2 miúdos, e o corte, na altura, o menino e menina, era exatamente igual. Era exatamente o mesmo corte de cabelo. Tem lá os cortes de mim e da minha irmã, são exatamente o mesmo corte. Então o que é que vinha a ouvir quando vinha para aqui? O que é que eu vinha a ouvir? Isto é muito feio de se dizer, mas eu vinha ao telefone a continuar a reunião que deixei na Câmara. E, portanto, eu vinha, na verdade, ao telefone para... Estávamos a fazer uma avaliação do Há Música na Cidade. Portanto, o festival que aconteceu aqui, este evento que a todos nos encanta, não é? Sim. E então, depois de cada equipa ter feito a sua avaliação, tivemos hoje uma reunião com os diferentes agentes, não é? Quem organiza, o Jornal Leiria, a produção, a Câmara Municipal, os voluntários e os profissionais. E, portanto, confesso que vinha a continuar a reunião porque tive que os abandonar, eles estão lá, então vinha a avaliar a reunião que tivemos. Ok. Então que diferença é que há entre um barítono, um soprano e um castrato? As vozes, a voz é um instrumento extraordinário. Por norma, as vozes humanas, quando são classificadas, as vozes classificam-se no universo clássico, da chamada música clássica, de uma maneira, mas depois nós, no mundo inteiro, não existe só música clássica e as vozes não têm só esta classificação que nós conhecemos. Há pouco falávamos ali sobre os coros, não é? E a Rita dirigir um coro. Os coros clássicos da música chamada dos conservatórios, não é? Dividem as vozes humanas em 4 grandes categorias. As mulheres, as vozes femininas, nos sopranos, que são as vozes mais agudas, e nos altos ou contraltos, que são as vozes mais graves, femininas. As vozes masculinas dividem-se em 2 categorias também. Os tenores, que são as vozes mais agudas, e os barítonos ou os baixos, não é? As vozes mais graves. Isto é muito engraçado, porque depois há a psicologia das vozes. O timbre dá o nome, mas não dá só o nome, dá também um comportamento. Por isso é que na ópera, por exemplo, quem faz o papel de apaixonado, ou do jovem, o herói, é normalmente um tenor. Nunca é um barítono ou um baixo. O baixo é quem faz o papel, ou o rei, ou o pai, ou o juiz, ou o Deus. Porquê? Porque associamos uma voz mais grave a mais sabedoria, associamos uma voz mais grave a maior estabilidade, não é? Por isso é que numa orquestra, por exemplo, as tubas ou os contrabaixos é que tocam a nota de baixo do acorde. É quem dá a estabilidade, não é? Quem dá a cama, quem dá a estabilidade. E por isso é que nós, na verdade, quando temos um coro, os baixos cantam essa voz mais grave. Como numa orquestra também são os instrumentos graves que tocam essa nota. Até o castrado. Agora, o castrado tem a ver com o seguinte: os castrati, que são um tipo de voz que foi muito usada em determinada altura na Europa, mas não só na Europa. A prática dos castrati vem do mundo árabe, porque, como sabeis, os homens, os nobres, os poderosos do mundo árabe sempre tiveram um harém de mulheres à sua guarda, e para que elas fossem guardadas só para o seu senhor, tinham alguém que era castrado para não invadir o terreno do seu senhor. Mas até muito tarde, esta figura de alguém que é castrado para guardar as mulheres se mantém associado à arte, porque aquele que é castrado
deixa de poder segregar algumas hormonas e a sua voz muda. Ora, o que é que aconteceu na verdade? As mulheres não podiam cantar na igreja. E este é o primeiro motivo. Porquê? Porque o espaço, digamos que sagrado, era reservado à figura masculina, como ainda hoje na igreja os homens é que as mulheres não são ordenadas. Mas a origem é a mesma. Não são tão puras para estar nesse papel. E então o que acontece? Na música, a música precisa de sons agudos. E os sons agudos só podem ser cantados ou por mulheres ou por crianças. Mas o que é que acontece? É que as crianças aprendem a cantar a música, mas depois a voz muda. A partir do momento em que chega à puberdade, a voz muda. Exato. Qual é que é a única forma da voz da criança não mudar? Porque nos seminários, nos antigos seminários, nas catedrais, havia coros que tinham homens grandes, idosos e homens pequeninos. Os pequeninos, coitadinhos, demoravam muito tempo a aprender aquele latim todo e aquelas obras todas. E então, como demoravam muito tempo a aprender, mas só estavam ali 2 ou 3 anos em que sabiam aquilo. Qual é que era a única forma deles continuarem a cantar? Era, de facto, castrarem. Quando se castrava uma criança, ela continua a ter aquela voz de anjo, mas os seus músculos vão crescendo. Isto foi uma prática que, da presença árabe na Península Ibérica, havia castrati, que viam da sua prática cultural e que nós, portugueses e espanhóis, percebemos, para lá, isto é espetacular, porque eles mantêm a voz fininha de mulher, mas mantêm uma qualidade artística muito grande. O que quer dizer que começámos por introduzir na igreja, nos coros da igreja, estas figuras masculinas, castrati, e que rapidamente passam para a ópera. Portanto, passam do universo da música sagrada para a música profana. Então, e temos reis, só para contar esta história que é importante, os reis na altura e os heróis eram cantados por castrati, porque eram grandes figuras. Há um filme muito importante, que é o Farinelli, que é um dos castrati mais importantes da história, que o que é que conta? Chegava-se ao topo da carreira, digamos, o Michael Jackson da época era um castrati. Só que as figuras que eles cantavam eram de heróis masculinos, de heróis guerreiros. Como hoje, já, felizmente, no mundo europeu, já não se castram os cantores, quem tem de cantar estes papéis, muitas vezes das óperas de Handel, o grande guerreiro, são mulheres. E o papel de homem é cantado por mulher porque tem o registro que o castrati tinha. É por causa disso. Até o próprio sol volta todas as manhãs.